Eu estava vendo uma entrevista outro dia com a presidente dos Alcoólicos Anônimos no Brasil. E ela estava falando sobre a filosofia do grupo e tal, e falou uma coisa que eu achei que coube como uma luva para quem, como eu, está passando por um burnout. Que é o seguinte, é uma filosofia deles que eles deixam bem claro para todo mundo. Sobre a culpa de estar doente, de ser doente, de ter uma doença, não ser da pessoa, mas a responsabilidade sobre o tratamento é totalmente da pessoa. O que ela quer dizer com isso? O alcoolismo é uma doença. Você não pode ser culpado por ter uma doença, você não provocou essa doença. Agora, em termos de tratamento, ninguém pode fazer com que o tratamento dê certo se você não quiser que dê certo. A responsabilidade pelo tratamento ser bem sucedido é totalmente sua, é totalmente da pessoa que está se submetendo a esse tratamento. E quando a gente fala sobre burnout, é exatamente a mesma coisa. A culpa de ter chegado num burnout não é sua. Você com certeza tem um jeito de funcionamento do seu cérebro que faz com que você lide mal com algumas coisas, o que faz com que você se estresse muito. Quando a gente percebe que caiu doente, que a gente entende que foi um burnout, uma das primeiras coisas que a gente pensa é que a culpa é nossa. A gente não soube lidar, a gente não soube fazer de uma outra forma. Mas isso é derivado das coisas que a gente ouve das pessoas à nossa volta, incluindo os médicos, como eu sempre falo aqui. Quando uma pessoa fala que a culpa é sua, que é coisa da sua cabeça, que você está dramatizando, que você está exagerando, que é uma frescura sua, a gente chega uma hora que no meio do processo todo, e é muito difícil, né, a gente entender nos primeiros meses o que está acontecendo. No meu caso, fui entender só quando estava dando quase 2 anos que eu tinha tido burnout. É natural que a gente, em algum momento, pense que a culpa foi nossa. A culpa foi nossa por ter tido um burnout, mas não foi. O motivo da gente ter tido um burnout, da gente ter chegado a um burnout, é a nossa forma de lidar com as coisas, mais uma sobrecarga de trabalho muito violenta. Um ambiente de trabalho com assédio moral, enfim, que leve você ao seu limite. Então eu, por exemplo, quando eu entendi o que estava acontecendo, quando eu entendi que o que eu tive foi um burnout, eu achei sim que a culpa era minha. Eu achei que eu que não soube lidar, eu achei que era uma forma minha de me comportar que dependesse de mim, que eu não soube desenvolver, ou que eu não percebi que estava errado, enfim. E depois eu realmente comecei a achar que não era para tanto, que talvez fosse um exagero meu, porque quando a gente fala em ansiedade, quando a gente fala em depressão, a gente sempre vai para aquele exemplo mais radical da pessoa com ansiedade ou com depressão. Então, quando me falam, você tem uma ansiedade, eu penso, pessoas com ansiedade são pessoas que têm síndrome do pânico, são pessoas completamente descontroladas no dia a dia, são pessoas que não conseguem lidar com as coisas, que estão sempre afobadas, correndo, desesperadas, aceleradas, e eu não sou assim, nunca fui assim. Logo, eu não devo ter ansiedade. E assim você vai fazendo com todos os sintomas, porque a gente não entende, a gente não sabe o que significa saúde mental, a gente não entende o que é uma ansiedade, a gente não entende o que é uma depressão, até o momento em que você precisa realmente entender, estudar, pesquisar, fazer um tratamento. Então, na hora que você admite, nossa, realmente eu estava com uma ansiedade muito alta, nossa, realmente eu tenho um jeito de pensar depressivo, você começa realmente a achar que a culpa é sua, você se descontrolou completamente. Mas não é assim, é uma forma que você lida com as coisas que é totalmente a sua revelia. Eu vim assim de fábrica, meu chip tem esse defeito. Eu agora consigo entender que não é um comportamento que eu provoquei ou que eu desenvolvi. Eu sempre tive essa forma de pensar. Então demorou, sei lá, 2 anos e tanto, até eu entender que eu não tenho culpa nisso. Agora, tem gente que quando entende que a culpa não é dela, a culpa não é da pessoa, começa a colocar a culpa em tudo e todos. A culpa é do meu emprego, do meu chefe, da minha mãe, do meu irmão, do meu marido, do namorado. A culpa é da crise do país, da forma como as empresas trabalham, do momento político em que estamos, da gente morar no terceiro mundo. A culpa é de eu ser gordo, de eu ser magro, de eu não ter carro, de eu ganhar mal. A culpa não é de ninguém. É uma sobrecarga
e uma forma de lidar com essa sobrecarga da pessoa. A responsabilidade do tratamento é totalmente sua. Enquanto você estiver colocando a culpa em você ou em qualquer outra pessoa ou qualquer outro fator externo, você não vai estar se ajudando. Você não é vítima, você não é azarado, você não é um coitado que Deus pegou para sofrer e... Gente, a responsabilidade do tratamento é sua. A culpa não é sua. Deixa isso muito claro na sua mente. Eu não tenho culpa disso, mas eu tenho que fazer esse tratamento dar certo. Porque nós estamos falando aqui de metade de um tratamento físico e metade de um tratamento mental. A parte do tratamento físico precisa contar com a sua colaboração. Tudo que o médico falar que você precisa tomar, fazer, comer, você precisa tomar, fazer e comer. Você precisa assumir essa responsabilidade de fazer esse tratamento dar certo. Na parte mental, mesma coisa. Você precisa entender o que está acontecendo e se esforçar para aprender a lidar com as coisas de uma forma mais madura e menos estressada. Se você não fizer isso, ninguém vai conseguir fazer por você. Então a culpa não é sua, mas a responsabilidade para que o tratamento dê certo é totalmente sua.